Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, espero que tenham tido um final de ano abençoado, um início de ano abençoado e que esse ano de 2026 seja um ano em que o Senhor venha realizar todos os sonhos do seu coração segundo a sua vontade. Estamos aqui retomando o Caminhando pelas Escrituras e hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de Antigo Testamento e no Antigo Testamento nós estamos caminhando progressivamente, passo a passo, pelo livro de Gênesis. Estamos agora em Gênesis capítulo 14 e eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu lhe peço encarecidamente que você compartilhe este vídeo com mais e mais pessoas, principalmente aquelas que não têm o costume de ler as Escrituras ou se leem e não entendem muito bem, porque o propósito destes vídeos, o propósito deste projeto Caminhando pelas Escrituras é ensinar de uma forma simples, didática, sem nenhum tipo de aprofundamento teológico, sem nenhum tipo de aprofundamento doutrinário, ensinar as pessoas a compreender de uma forma melhor aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, Gênesis capítulo 14, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 17, diz assim: Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote e Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedarlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Vamos até aqui, meus irmãos, que o próximo texto dentro desse capítulo, ele merece uma atenção mais especial. O que estava acontecendo aqui é que algumas nações, alguns reinados, estavam sob o domínio por 12 anos de um rei chamado Quedorlaomer, que é ali o rei de uma cidade chamada Elão. Então, Quedarlaomer, rei de Elão, dominava esses reinos que se rebelaram contra ele por 12 anos. Então, ao se levantarem no 14º ano,
Ao se levantarem contra ele então revidou. E no seu revide, o texto aqui especifica melhor, ele obtém uma vitória num vale, que era o Vale do Sidim, era o vale onde tinha ali betume, era um lugar cheio de lama, cheio de barro, e, portanto, era um lugar onde várias pessoas ali atolavam, né? E aí, então, ele obtém vitória contra os reis de Sodoma e de Gomorra, exatamente a região ou o reino para onde Ló, sobrinho de Abrão, tinha escolhido ir morar quando os pastores de Ló se desentenderam com os pastores de Abrão. Esse desentendimento fez com que ambos se separassem para que não viessem a brigar em família. E Abraão foi para um canto e Ló teve a opção dada por Abrão de escolher. E ele escolheu lá umas certas campinas que eram ali o domínio de Sodoma, das cidades de Sodoma e Gomorra. Agora então, Sodoma e Gomorra sucumbiram nas mãos desse rei, e esse rei então ele leva todos os bens de Sodoma e Gomorra para o seu reino, para Elã, e juntamente com esses bens ele leva então Ló e sua família e todos os seus bens. Ao chegar esta notícia a Abrão, seu tio, ele então reúne ali, como diz os textos bíblicos, ele reúne 318 homens, dos mais capazes para a guerra. Então ele vai guerrear contra o rei de Elã, vence a batalha, retoma os bens de Ló e também tira Ló desse cativeiro, dessa prisão, e restabelece ali a paz naquela região. E logo depois ele vai então ali se encontrar com o rei de Sodoma no vale de Savé, que é aqui. Nós vamos continuar depois o texto. O que eu quero extrair desse texto, meus irmãos, é como Abraão tinha um coração bondoso, né? Porque quando os pastores de Ló se desentenderam com os pastores de Abrão por conta dos vários animais, dos bens que possuíam, e não havia uma terra específica para que eles pudessem repousar, morar, viver em paz, sem ter briga um com o outro, Abrão, em primeiro lugar, dá a opção a Ló de escolher a terra, e acabou que Abrão ficou com as melhores terras, porque Ló escolheu a área onde se localizava as cidades de Sodoma e Gomorra. E não só isso, agora sabendo que o seu sobrinho estava passando por apuros, o que poderia ter feito Abraão? O problema é dele, já que ele escolheu se separar de mim, já que os pastores dele estavam arrumando problemas com os meus pastores, já que ele escolheu uma terra para habitar e foi ele que escolheu, então agora é ele que cuide de si mesmo, cuide da sua família e cuide dos seus bens. Mas não, Abraão, com um senso de família e até um senso paternal em relação ao seu sobrinho Ló, ele reuniu seus homens, empenhou o tempo dos seus dias, empenhou investimento dos seus dias, e até correu riscos de poder até mesmo perder essa batalha e perder homens, enfim, e até mesmo ele morrer, e foi lá para vencer a batalha e trazer os bens, a família e o seu sobrinho Ló de volta a Sodoma e Gomorra. Isso só nos mostra o coração bondoso de Abrão, que em nenhum momento se deixou levar pela decisão do seu sobrinho Ló de se dividirem ali, né, de partir para uma outra terra. Em nenhum momento se deixou levar por um vitimismo ou por um revanchismo contra o seu sobrinho. Muito pelo contrário. Abrão ainda olhava para Ló com olhos de amor, com olhos de misericórdia, com olhos de compaixão, com olhos de cuidado paternal, da mesma forma, meus irmãos, que o Senhor olha para cada um de nós, mesmo nas nossas rebeldias, mesmo nas nossas inconstâncias, mesmo nos nossos momentos de incertezas. Deus, ele olha para nós com olhos de bondade, de misericórdia, de piedade, mas principalmente de amor. E ele continua cuidando de nós, assim como Abraão cuidou do seu sobrinho, e mais para frente veremos, continuará a cuidar do seu sobrinho. Então até aqui, meus irmãos, foi isso que aconteceu. Traduzindo para os meus irmãos e irmãs,
exatamente aquilo que aconteceu nesta palavra. Quinta-feira, temos um encontro em Mateus, no Novo Testamento. Que você tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe rica e abundantemente.